Oi, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Paula Batalha, da Agência Elite das Babás. E hoje, mais um novo podcast da Agência Elite das Babás com uma convidada muito importante aqui para a Sociedade do Amazonas, né? A Aretusa. Tudo bom, Aretusa? Tudo bem, Paula. Te agradeço imensamente por ter aceito, né, nosso convite do podcast. É de grande, suma importância para a gente, né? Os seus conhecimentos aqui, os seus cuidados também para os pequenos, né? Na área materno. Conta pra gente aqui, que está em casa, como é que é essa tua atuação, né? Conta pra gente, compartilha um pouco do teu conhecimento. Primeiramente, eu quero agradecer o Imagina, carinho, que eu né? agradeço. É uma área que o Amazonas precisa do nosso carinho, do nosso profissionalismo necessário. Principalmente essa questão da babá, que é um ponto assim que toda família precisa, né? E o Amazonas, ele tem condição de oferecer um bom serviço, uma boa qualidade, uma boa preparação, porque a babá, ela precisa ser preparada para ser indicada. É verdade. E é uma preocupação que eu tenho em todos esses anos que eu trabalho com babá, né? Eu trabalho com babá, eu trabalho com mães no pós-operatório. Então, assim, eu sempre tive a preocupação de preparar uma babá para ser indicada. Eu já trabalho com isso há 23 anos. E é, assim, muito bom. Quando você consegue oferecer uma babá de qualidade, uma babá preparada, é um diferencial. Com certeza. É um diferencial para cuidar de uma criança, de um recém-nascido. E também essa confiança que a mãe passa a ter, né? Porque uma babá preparada, a mãe vai ter mais confiança para contratar, mais confiança para deixar o bebê, a criança para cuidar, enfim. É verdade. É um diferencial. O coração da mãe fica quentinho, né? Fica grato. E o nosso, mais ainda, por estarmos proporcionando isso à mãezinha, né? Que nos procura, né? Com certeza. Sim. E conta aqui pra gente a profissão doula, né? Que às vezes as pessoas nem falam tanto, né? Mas a gente sabe o quão grande é a importância de uma doula, né? Na presença daquele momento, né? Que a mãezinha vai ganhar o bebê. Conta pra gente, compartilha pra gente mais ou menos como que funciona. Eu já trabalho como doula há 6 anos, então... A doula, ela dá esse suporte no pré-operatório, ela dá esse suporte no transoperatório e ela dá esse suporte no pós-operatório. Eu parei um tempo de trabalhar agora com os partos normais, que eu faço todo aquele cuidado, né, para mãe ter o bebê, devido às babás, né? Mas eu ainda trabalho muito com o pós-operatório, que é a minha paixão. Porque como eu sou consultora de amamentação também, esse suporte é muito importante no pós. Verdade. Então, as técnicas de enfermagem que a gente escala para dar esse suporte para a mãe à noite e de dia, junto com a consultoria de amamentação, a gente consegue atender a mãe como um todo. Então, a gente consegue atender a mãe no período da pojadura, aquele momento bem no início, que é difícil, uma mergulhitada. Para quem já passou, sabe como é. É verdade, né? É verdade. Então, a gente dá esse suporte no pós-operatório e é muito gostoso. Porque, além de tu ter o conhecimento da doula, tem o conhecimento também da consultoria de amamentação, que às vezes a gente tem vários probleminhas que tendo a orientação no pós-operatório, a mãe consegue levar a amamentação sem tantos problemas. É verdade. É? E deixa eu te fazer uma pergunta, até eu tô curiosa também nisso. Na rede pública tem esse suporte de doula, né, para as mãezinhas que vão ganhar bebê? Por exemplo, a minha especialização de doula que eu fiz foi pela UFAM, na Ana Braga. Agora, sim, o suporte em casa, para quem já faz algo mais particular, é maior, né? Sim. Porque no público tem a doula, mas, por exemplo, eu vou falar da minha experiência que eu tive na Ana Braga. Lá é um trabalho voluntário, né? É um trabalho voluntário que a gente faz. E aí a gente atende as mães, preparando aquelas mãezinhas que chegam. Isso aí depende de cada instituição. Tem algumas maternidades aqui em Manaus que fazem, mas é tudo voluntariado. A gente não tem aquela legalização como o enfermeiro tem, como o médico tem, essas especializações. Nós somos doula, uma formação que nós aprendemos a lidar com o parto normal, né? Na nossa especificação de enfermagem, por exemplo, como eu. E aí a gente trabalha a mãe dando esse suporte. Sim. Entendeu? Então, assim, o governo do estado do Amazonas precisa investir mais nisso, né? Nessa área, que também não é assim, não tem...
mais quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro pode pagar, né? Ter um tratamento mais elevado, né? Uma assistência melhor. Mas para quem não tem, né? Todos somos iguais. Então, a rede pública deveria, sim, né? Investir, né? Mais nas doulas, né? Não somente o voluntariado, né? Mas também tendo, né? Isso como lei, né? Aqui em todas as maternidades. Você acha também isso? Sim, no caso, o meu suporte de doula, ele é todo particular, né? É a mãe que pode, é a mãe que procura, é a mãe que sabe que vai fazer bem para ela vai ter esse suporte. Então, é diferente. É diferente. Realmente, às vezes, assim, a gente não quer dizer, é só para quem paga, mas é porque o serviço exige um custo, né? É verdade. Que no público deveria ser mais valorizado, mas a gente sabe que a demanda está como está, então é quase que não existe, né? Mas no particular eu faço bastante, eu cuido das mães, eu já tenho algumas médicas que a gente já está na parceria há mais de 15 anos trabalhando. É muito tempo, então a gente cuida, assim, é muito gostoso. Você cria aquele vínculo com aquela mãezinha, né? Mas como funciona? Elas te procuram já quando está na reta final da gestação, ou quando elas já estão assim, olha, minha parto está agendado para tal dia, ou então qualquer momento pode chegar, e aí eu preciso que você esteja lá, ou é antes? Geralmente as mães me procuram antecipadamente, até mesmo porque como eu faço esse trabalho há mais de 20 anos na cidade, as mães que me procuram, elas já sabem, porque sempre tem uma mãezinha agendada para o próximo mês. Então, a gente consegue, no máximo, dar conta de 3, 4 mães por mês. Por mês. Por conta da quantidade de técnicas parceiras que a gente tem trabalhando nesse suporte do pós-operatório. Então, quando a mãe me procura, geralmente ela está com 6 meses, está com 5 meses, está com... Até mesmo porque as mães que me procuram são as que eu tenho parceria com as médicas, né? Que já trabalham, que já conhecem o meu trabalho. E aí eu já faço uma visita presencial, eu já levo o meu linkzinho para mostrar tudo para elas como a gente trabalha, o que a gente faz, a gente cuida da pojadura, a gente cuida dessa questão da amamentação, a gente cuida do período de disquesia do bebê, a gente começa a rotina do sono, então é todo um trabalho que a gente desenvolve nesse pós-operatório que vai favorecer mãe e bebê. Com certeza. Agora sim, claro que tira dúvidas pra gente, como que funciona a tua consultoria de amamentação. Por exemplo, a mãe não vai fechar como doula e não vai fechar para cuidar, né, do pós-parto, mas quer a consultoria de amamentação. Como que funciona? Elas me ligam e a gente combina uma visita, né? Caso elas já queiram saber pelo telefone, eu faço uma consultoria durante 7 dias, eu acompanho essa mãe. Eu faço uma visita presencial e durante esses 6 dias a gente fica pelo celular. Numa videochamada, e qualquer dúvida que a mãe tenha, para que eu veja a mama, para que eu veja a questão de algum problema que ela esteja passando no momento. E aí, no 7º dia, eu finalizo com a outra visita presencial, vendo se o resultado que a gente buscou na primeira foi alcançado durante esse período que a gente fecha de 6, 7 dias. É um período bem difícil, é o período mais crítico, principalmente a partir do 4º dia, que a mãe entra 4º, 5º dia no período da pojadura e vai até o 12º, que é quando o leite fica mais fluido, a mama regurgitada já melhora, a dinâmica de esvaziar, de deixar a mama fazer compressa gelada. Então, cada mãe é uma dificuldade que a gente vai trabalhar e buscar vencer. Porque são muitas as dificuldades. Até porque quando a mãe não tem esse conhecimento, às vezes até não... olha... Pedrou, tá doendo muito, não vou insistir. E aí, simplesmente para de amamentar, né? Por diversas, né, situações. Mas, assim, quando a gente tem uma consultoria, né? Que tá tirando as tuas dúvidas, né? Tem aqueles vários medos que a mãezinha tem. E também naquele processo, né? A importância de ter essa consultoria de amamentação, né? É porque a consultoria, Paula, ela te esclarece, né? Sim. Que a amamentação a gente sabe que ela é muito bonita nos livros. Eu sempre digo isso para todas as minhas mães. Mas, na realidade, machuca, dói, sangra, mamilo fissura, o bebê vai ter dificuldade para fazer a pega. Então, são alguns itens que durante a amamentação são muito mais, que a gente vai ensinar essa mãe a vencer e mostrar para ela que a amamentação nunca é impossível. É verdade. Tem as mães com próteses, que a gente também enfrenta algumas dificuldades, mas aí a gente trabalha, vê se tem a possibilidade, enfim. São muitos pontos que o pós-operatório na amamentação desafia a gente. Com certeza. Mas, assim, a orientação, com certeza, ela faz toda a diferença. E, assim, as mães que eu atendo, elas sabem.
que a gente consegue superar, devagar a gente vai vencendo as dificuldades, e tem aí mãe amamentando aí 2 anos, até voltar a trabalhar, enfim, faz uma programação para que possa amamentar e supera as dificuldades, que é natural. É verdade, com certeza. Então, esclarecedor. E a questão de que também muitas mães têm essa dúvida, até aquelas que não têm esse conhecimento, de fazer essa consultoria, né, noturna da criança, de estar preparando, porque a gente sabe que até para a criança criar rotina demora, né? Aí, às vezes, tem mãe que ganha bebê, eu já quero que durma a noite toda, já estou não sei quantas noites sem dormir, não sei mais o que eu faço, e fica aquele desespero. E aí, eu queria que tu contasse pra gente como que é feita essa consultoria. Essa consultoria do sono, para quem entra em plantões comigo, a gente já faz automaticamente, né? As mães que entram em plantão são aquelas que contratam a gente, quando o bebê nasce, que vai para casa na alta, a gente já começa nos plantões noturnos de 7 da noite às 7 da manhã. São 12 horas prestando essa assistência para a mãe durante a noite, né? Então, a gente faz, a partir do 10º dia, a gente já começa a rotina noturna. Eu tenho mães que no primeiro bebê não aceitou. E no segundo ela aceita e o bebê rápido começa a entrar numa rotina. Porque essa rotina do sono, do esquema do sono que eu trabalho, a mãe precisa aceitar, né? Porque o que a gente faz? A gente começa o banho noturno com 10 dias. Então, entre esse banhozinho noturno que vai fazer toda a diferença nos intervalos. Então, a gente começa a trabalhar o tempo de sono do bebê. O bebê está ganhando peso, 7 dias, 10 dias, está tudo bem. Não precisa mais acordar. Então, eu tenho bebês que 1 mês está dormindo 8 horas seguidas. Olha. Porque a rotina é aceita pela família, é aceita pela mãe. E a gente também consegue fazer uma rotina para a mãe. Porque é muito cansativo você... Eu tenho mães que eu chego lá, que ela está com 7 dias, por exemplo, de nascimento, o bebê, a mãe está um trapo de cansada, porque não dorme. É 24 horas, é 48 horas, é 72 horas. Por quê? Porque não existe uma rotina. Rotina é assim, tudo na vida de uma mãe com um recém-nascido. Então, todas as mães que já trabalharam comigo, que já tiveram essa assistência com a equipe, aceitaram a rotina a partir do 10º dia, no 4º mês dá uma bagunçada por conta do salto, isso aí é fato. Mas a rotina foi pré-estabelecida lá a partir do 10º dia. Então, vai chegar uma hora que o bebê vai voltar a responder a rotina e vai ter um intervalo aí bom à noite, que não vai ser como mães que eu digo, acorda às 2 horas. Semana passada eu tive um bebê de 2 anos que ainda acordava para mamar. Então, são coisas assim que a gente precisa trabalhar, e a gente faz isso nas residências com as mães. Já, assim como você estava falando, a curiosidade minha também, assim, tem mãezinhas que te procuram com... A criança está com 2 anos, está com 3 anos, e ainda assim está com aquelas várias mamadas noturnas, aí a mãe está desesperada, Aretusa, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não durmo, já faz 3 anos, 2 anos, isso também ocorre. Isso também ocorre, mas eu já não tenho tanto tempo para fazer esse trabalho com os maiores. Sim. Eu já trabalhei há alguns anos, inclusive eu tenho até algumas consultoras que eu já fiz treinamento com elas, mas isso toma muito a tua demanda, porque os maiores é diferente, a rotina para te impor, para te adaptar, é coisa de 15 dias, 19 dias, 25 dias para te poder formar, diferente do bebezinho que a gente faz e ele vai respondendo automaticamente. Aí eu já indico outras pessoas para trabalhar, porque a questão do maior, tu vai ter que trabalhar alguns esquemas para realmente impor uma rotina para que ele se adapte, né, de uma forma confortável, de uma forma que resolva realmente a questão do sono da criança. É diferente dos meus bebês. E é complicado também, porque a gente tem que ter o suporte, o apoio dos pais, né? Sim. Nem todos os pais aceitam, né? Que a gente, olha, chegou uma pessoa aqui que vai já regular o sono do meu bebê, o sono do meu filho, e a gente tem que seguir à risca, né? As ideias e as dicas que ela vai colocar. Mas quando a criança começa a chorar, o pai vai lá, não vou aguentar. Já aconteceu também. Sim, isso aí é com os maiores, muito com os maiores, né? Porque os recém-nascidos, até os 90 dias, que é o tempo maior que a gente passa para fixar essa rotina, devido ao período de maturação, que é a disquesia que o bebê passa, tem o incômodo da disquesia, então de vez em quando a gente quebra a rotina, mas o banho, a rotina que a gente impõe de deixar dormir sem acordar, devagar também o bebê vai aprendendo.
Então, assim, é mais fácil de você trabalhar, é menos complicado como são com os grandões. Até porque nem todos os pais aceitam, né? Quando já tá grande, aí o pai já sabe, né? A criança vai começar a chorar, ai, não, né? Já tô com dó, né? Não deixa ele chorar muito. Mas sabendo que a gente sabe que é pro bem da criança, para ela conseguir já dormir uma noite tranquila, né? Sim. A criança que dorme bem, ela é uma criança mais feliz, ela vai conseguir produzir mais, né? Durante o dia. Enfim, né? Mas a gente sabe que tem pais que tem uma certa resistência, né? A última experiência que eu tive foi há 2 anos atrás. Eu cuidei de gêmeos. Olha. E aí, um dos gêmeos dormia e o outro não dormia. Então, a mãe, depois de 9 meses, eu falando para ela desde o início, né? Desse esquema. Então, um bebê, a gente começou o esquema normal que a gente faz com os dois, mas um aceitou e o outro não. E chegou uma época que ela teve que impor o método, né? Que são 3 métodos que existem dentro da consultoria, que algumas consultoras fazem, e eu já trabalhei com isso e dá resultado, que a gente vai ter que realmente impor. Então, um dos bebês, a gente colocou o método do chororô do bem, né? Que é o método que o resultado é mais rápido. E em 19 noites ele dormiu a noite toda, mas ele chorava. Poxa vida. Mas foi uma escolha dos pais, porque eles não aguentavam mais. Eles não aguentavam. Então, essa necessidade dos pais também é positiva, porque aí eles aceitam o método com mais, como é que eu posso te dizer? Com mais, sem ficar chateado, sem achar que não vai conseguir, e entender que às vezes o choro ele vai fazer parte. É verdade, olha, muito legal. Conta pra gente só um método que tu faz na casa da mãe que vai ajudar a conciliar naquela rotina do sono da criança. O primeiro que eu faço é com os recém-nascidos, né? Que eu já começo, com 10 dias a gente já faz o esquema do sono, o banho noturno, a gente enche o tanque do bebê, que é uma fala que a Tracy Rogers, da Encantadora de Bebês, usa no livro dela. Eu já trabalho há mais de 20 anos com ele e dá muito resultado. Olha. E aí a gente enche a barriguinha do bebê com aquela quantidade de leite ou da mãe, ou artificial que os pediatras autorizam, né? Que a gente trabalha nessa parceria com o pediatra, com o obstetra o tempo todo, com as mães que a gente atende. E aí a gente começa a impor essa rotina e o bebê vai dormindo. Daqui a pouco, com 2 semanas, o bebê já está com o intervalo direitinho. Altera, às vezes, um pouco por conta da disquesia, mas a gente consegue. Já os grandões, né? Quando eu trabalhava, eu trabalhava com 3 métodos. Porque eu sou aluna da Márcia Orbácio, então, assim, eu acompanho a Márcia Orbácio, eu trabalho vendo muito as coisas dela, então aprendi muito com ela e já pratiquei com alguns bebês e dá certo, que é o chororô do bem, o cadeirinho e o concolinho. Né? Olha que interessante. O chororô do bem é aquele que você vai deixar o bebê chorar um pouquinho, 2, 3 minutos, vai, acalenta, mas não tira do berço, e deixa lá, e vai, acalenta. Foi nisso que um dos bebês que eu fiz, com 19 noites, ele começou a dormir a noite toda. Mas até 19 noites nós tivemos desafios enormes de mãe chorando, a gente se abraçando, a gente vai conseguir, mas a gente precisa e realmente o resultado ele vem. O concolinho é aquele que você vai, deixa o bebê chorando e você pega o bebê do berço, acalma e devolve, ele chora mais um pouquinho, você pega e assim a gente vai. E aí a quantidade de dias é um pouco mais prolongada porque é um método mais. E o cadeirinho, que é aquele que você bota a cadeirinha do lado do berço e a cada dia você afasta a cadeira mais um pouquinho, até sair a cadeira do quarto. E assim a gente vai. Trabalhei com isso e é muito legal, mas tem esse lado negativo que os pais precisam aceitar. Porque às vezes os pais estão muito cansados. Demais. Aí, não, mais fácil é cama compartilhada ali, né? Só faço virada ao peito. A criança vai chorar de novo, ao peito não quer levantar, né? Para estar fazendo esse suporte, como você está falando, que é muito bacana. Mas às vezes o cansaço, né? A exaustão da mãe, às vezes não se permite, né? Estar fazendo isso. E esse ponto que tu estás falando, Paula, é importante porque existem riscos. É verdade. De vez em quando a gente vê aí na mídia o bebê que ficou sufocado, que a mãe botou o braço por cima, porque o sono ele domina, né? É verdade. E o certo é cada um no seu cantinho. É verdade. Né? E isso é uma coisa que tem que vir desde o início. Quando as mães chegam nesse estágio que tu estás apontando, é porque está desde o início errado. Está desde o início. O suporte familiar é muito importante e às vezes muitas mães não têm. É só ela
né? Só ela para cuidar de tudo, então sobrecarrega muito e aí toma caminhos que lá na frente vai ter essa dificuldade. Vai ter essa dificuldade. Por isso é a importância a gente ter uma rede de apoio, né? No caso, é uma técnica ou então uma babá, alguém que esteja ali, né? Auxiliando aquela mãe, aquele pai, naquele momento da exaustão, que não tem para onde correr, né? Quando o bebê nasce, né? A mãe vai se redescobrir como mãe, mas também tem os desafios, né? Com ele vem todos os desafios, né? Que é bem difícil. Tem muita mãe que às vezes se sente culpada por querer um suporte. E tem verdade. muita mãe, graças a Deus, e a maioria faz questão de ter. Porque você tendo suporte, você não vai ser menos mãe, você vai buscar um suporte, que vai te apoiar, que vai te orientar, que vai estar com o bebê para você descansar. Então, assim, tudo isso é importante no pós-operatório. Bebê fez 30 dias, muita mãe consegue até levar numa boa, mas os 30 dias primeiros, a mãe está levantando da cirurgia, mesmo no parto normal, tem aquela exaustão, tem a questão da amamentação, que ela é pontual em todas as mães. Então, tem mãe que consegue levar legal. Um bebê nunca é igual ao outro. É verdade. Então, muita coisa varia de uma gestação para outra, de um pós-operatório para o outro. Então, se você quer um suporte, se você acha bonito, eu vou, procure. Porque a mãe nunca se arrepende. Nunca se arrepende. Porque vai ter uma assistência de suporte, vai ter uma rotina que vai ajudar ela futuramente, né? E a questão também dos cuidados. O cuidado com as coisas do bebê, o cuidado com a rotina do bebê, o cuidado para não acontecer nenhum acidente, porque o profissional ele se precaver de tudo isso, né? É que verdade. A gente trabalha muito na preventiva, com tudo. Uhum. Então, a questão do armazenamento do leite, que a gente pode orientar, a doação, se quiser. Né? Então, são pontos aí que é uma lista enorme. Importantíssimo. Que no suporte a mãe sempre vai ter. É verdade. Também existe aquelas mães que têm condições de ter o suporte, mas não aceita. Não, é o primeiro filho, né? Eu quero dar conta de tudo e a gente não pode também estar passando aquela privação de sono, vai chegar o cansaço e a mãe tem que ter consciência de que ela precisa estar bem para cuidar do bebê dela, né? A minha lista de mães desse teu perfil aí é grandona. Porque dentro da mãe aceita, né? Mas no segundo ela me chama. Porque ela já sabe como é que funciona, né? Então já sei como funciona, né? Então já vou chamar uma rede de apoio, né? Porque se faz tão necessário. E assim, é muito importante, né, para a mãezinha que está passando por esse processo. Então, assim, é uma dica que a gente está dando aqui para vocês, a Areta também está dando, que na questão do sono, né, o armazenamento do leite, né, como é que tem que ser feito, porque tem mãe que não sabe, né? Então, toda essa consultoria tu passa para a mãezinha. Porque o leite, ele tem que ser bem armazenado nos horários direitinho, para que ele mantenha toda a sua qualidade, né? Quando eu faço suporte com os pais grávidos, né? Que eu falo assim, os pais grávidos, eu já passo tudo isso. Então, a gente já viu o armazenamento, a gente trabalha muito a questão de primeiros socorros com as mães também, a manobra de engasgo, que eu faço questão, se eu pudesse, eu colocava no Jornal Nacional, para que todas as mães, para que todas as pessoas vejam que é possível salvar uma vida. Uma criança tem o bebê, Paula, que engasga com leite materno, arrotando no meu ombro. É natural do processo gastrointestinal imaturo do bebê, né? Então, você sabendo fazer a manobra, você sabendo alguns passos de primeiros socorros, com um bebezinho tão pequeno, tão indefeso no teu colo, você vai saber lidar com N situações que acontecem, né? É verdade. Então, eu faço toda essa orientação também dos pais grávidos que me procuram. Eu levo meu material, a gente leva a bonequinha, e eu também já trabalho com tudo que a mãe tem em casa para dar orientação, o que vai servir, o que não vai, o que precisou comprar, a mala da maternidade, enfim, a gente tenta dar o suporte o mais completo possível, que é para quando o bebê nascer, a mãe já está ciente de muita coisa, principalmente a pegada no colo, o bocão, a auréola toda, para o bebê mamar, para a gente tentar machucar essa mama o mínimo possível, porque acaba ficando sensível, o bebê está aprendendo a sugar, a mãe está aprendendo a doar a mama. Então, assim, é muita coisa legal que eu amo fazer, faço o tempo todo. Com amor, né? Com amor, e é muito bom. É muito bom quando a gente vê a mãe abraçar tudo isso, porque
vai ser também tudo para ela. Tudo né? para ela. Tudo e como ela. que funciona a questão desse curso, né, dos pais grávidos? Como é que funciona? Qual é o momento que eles chegam contigo, sei lá, estão com 6 meses, né, de gestação, e aí já te procura, né, aí tu vai dar toda essa consultoria, tu vai na residência do paizinho, da mãezinha. Como que funciona? Eu vou na residência deles, né? Eu levo todo o material para a gente trabalhar tudo que vai acontecer quando o bebê estiver aqui. O banho, como acalmar o bebê, como ajeitar o bebê no berço, a questão também da amamentação, tudo de dúvidas que a mãe tiver no momento que ela está, né, grávida, e no pós-operatório a gente tira. Eu tenho uma lista que a gente trabalha essa lista, né, para tentar atender essa mãe no maior número de dúvidas que ela possa ter, para quando o bebê nasce, ela dizer, isso eu vi no curso, isso é assim, isso eu posso fazer assim. Então, a mãe me liga, eu faço a visita e a gente faz uma aula de 2 horas, 3 horas. O tempo, eu estabeleço isso, mas às vezes eu fico até mais. Mas é um tempo que eu estabeleço que é necessário. E aí a gente faz essa aula bem gostosa, né? Com tudo que a mãe quer saber e com as coisas que eu também já programo para que a mãe fique informada. E aí a mãe fica satisfeita, a mãe fica mais segura, né? Mais porque segura. ela tem a informação, então ela vai saber lidar com o bebê já de uma forma não familiarizada, porque o bebê não está ali, mas quando as situações surgirem, ela vai sabendo lidar, porque ela teve a orientação. E o que é mais importante também, o pai está participando ali, Sim, né? é o casal. O casal está aprendendo a colocar fralda, né? Como é que faz todo o processo, porque não é só a mãe. Tem um pai também. E o pai pode ajudar, trocando a fralda, fazendo o curativo do coto umbilical, que a gente ensina também esse cuidado, botando para rotar, né? Fazendo essa importância do pai, né? Enquanto muito isso, a mãe bacana. tá tomando um banho, a mãe tá tomando um café, tá comendo, tá... Porque a mãe não tem tempo para nada. Não né? tem. Não tem. Não tem. Mal sai, o menino já quer mamar. Mal sai, o menino... Então, É. isso é coisa da rotina do pós-operatório mesmo. Então, um pai que dá um suporte, por isso que quando a gente faz a visita e o cursinho que eu faço com eles, é bom os dois, porque o pai também entende que ele é fundamental. O pai daqui a pouco vai trabalhar, vai. Mas assim, ele tem um tempo de ficar em casa. Então, nesse tempo, ele dá esse suporte. E ele tendo orientação, ele se compromete com esse suporte. Porque é muito bacana. ajuda muito. É verdade, ajuda, é uma diferença muito grande, né? Quando a gente ajuda, né? a mãezinha tá com o pai, né? Ali, né? Cuidando, orientando, dando aquele suporte que ele tá proporcionando para lá aquele momento, né? E até de tu ficar, né? Com o filho, olha, vou ficar com a criança aqui para te tomar um banho, a mãe já fica, meu Deus, né? Porque assim, coisas simples, mas quando você se torna mãe, né? Tá naquele período puerpério, é algo assim maravilhoso, né? Vou dar um sono de meia hora, meu Deus, entendeu? Então é muito bacana também a gente ter, né, essa ajuda do paizinho nesse processo. E Ari, me diz uma coisa, a tua equipe, ela é formada assim por quantas pessoas? Nós estamos agora atualmente com 14 técnicas, né? Então, são técnicas de enfermagem que já têm essa prática com recém-nascido. Trabalham só com isso, então assim, já é um diferencial, né? E aí elas fazem o plantão junto comigo. Eu também entro em escala quando eu estou livre, porque eu trabalho em hospital, então eu me divido entre os hospitais, entre os bebês, entre as mães, entre os grávidos, entre os brincos, entre as babás, é muita coisa, né? Mas eu me divido em tudo isso e acabo dando essa assistência a todos. Então, as técnicas, elas trabalham atendendo as mães em casa, fazendo a escala noturna de 12 horas, como eu te falei, nesse suporte noturno, né? E dando toda essa assistência de todo esse trabalho que eu te falei que a gente faz. Na consultoria de amamentação, quando a mãe contrata a equipe, já é algo que fica incluso para a gente cuidar, né? Essa parte eu faço pessoalmente devido à consultoria, e as técnicas trabalham em conjunto, a gente cuidando dessa mãe, dando esse suporte aí no pós-operatório com muito amor. Muito amor, né? Muito amor para a profissão. E quantos anos você tem, né, atuando nessa área? Eu tenho 23. É uma vida. 23 anos. Eu já tenho bebê na faculdade. Olha. Fazendo medicina, que eu cuidei. Bebezinho, pequenininho. Muito então, legal. assim,
São famílias que, durante todo esse tempo, a gente continua amigos, a gente conhece a Aretusa, indica a Aretusa. Então, apesar da profissão, a amizade sempre vai ficando. Isso é um gostoso. laço que a gente constrói, Exatamente, né? Muito bacana. É uma relação de confiança que é construída com os pais. Isso. Aí um indica para o outro. E assim a gente vai e é muito legal, crescendo, né? aí, né? E sendo conhecido aí na cidade. Não é à toa que você tem, né? Assim, todo mundo que conhece a Aretusa, conheço, né? Então, assim, até no dia, né, que eu me encontrei com a Aretusa, eu perguntei dela, né? Aretusa, como é que fica a tua vida pessoal ao meio de tudo isso, né? Porque é tanta coisa, é plantão, é hospital, é criança, enfim, é muita coisa. Então, como que tu lida, como que tu faz a tua programação da tua vida, a Aretusa, mãe e esposa? Durante a noite, eu me dedico a todo esse trabalho que eu te falei. Uhum. Né? A noite é uma criança para mim, porque é o horário que eu trabalho. Agora, durante o dia, eu sou em casa. Eu cuido do meu filho, eu arrumo ele para a escola, eu faço tarefinha com ele, cuido do meu marido, faço uma comidinha. Então, assim, durante o dia, eu me dedico à minha casa, à minha família. Há momentos que eu saio para trabalhar, assim, mas eu volto. Então, durante a noite, eu me desgasto o que eu posso para atender qualquer mãe, mas durante o dia eu entro a Aretusa mãe, a Aretusa esposa, que aí eu me dedico, tenta conciliar, sim, né? Preciso. Porque é muita coisa, né? Mas a gente também tem uma vida por trás, né? Vida profissional, existe, né? Uma dona de casa, uma mãe, uma esposa e uma serva de Deus, né? Sim. Porque você tá sabatista também, sim, né? Eu sou adventista. Muito bacana. E assim, vamos chegar aqui no treinamento das babás, né? Que é a qual que você já exerce, assim, já há muitos anos e que se faz muito necessário, como você já havia comentado, de estar dando esse direcionamento às babás, né? Os ensinamentos, que é muito importante você preparar essa rede de apoio, né? Antes de enviar para casa da mãezinha que está solicitando, né? Então, conta pra gente como que foi o início, né? Como que se deu, né? Eu vou começar a fazer o treinamento porque eu tô vendo necessário. Como que foi? Como eu sempre fui da enfermagem, né? Então, eu sempre tive muito aguçada a preocupação da tranquilidade, do primeiro socorro, de estar tudo bem, de olhar na preventiva o que eu posso evitar. Então, como eu comecei cuidando de um bebê, depois outro bebê, depois surgiu a situação da babá. Yara, eu quero contratar uma babá, mas ela não tem muito conhecimento, não pode ensinar? Isso foi no ano de 2000, 2001, né, que eu já trabalhava. E aí, a partir daí, a minha mente, né, o meu conhecimento já foi abrindo para outros campos, como a questão do primeiro socorros, a questão da ética profissional, comportamental, que uma babá, ela está ali trabalhando, se ela mudar de ambiente, ela só muda de ambiente, mas ela está trabalhando. E ela tem que ter uma outra visão também em relação a bebê. Né? Um bebê hoje não é você só dar banho, trocar fraldas, fazer a comidinha. Não, você tem que ter um outro olhar para toda aquela situação, né? Você chega, o piso está molhado, você vai ver que o bebê pode cair, então você vai... Então, são muitas situações que uma babá que tem o treinamento que a gente faz, né? Que o meu conteúdo ele é bem extenso, mas é um conteúdo que a babá, quando tem, ela se sente preparada. Inclusive, eu trabalho até os transtornos atuais, que tem muito hoje em dia, né? A quantidade de crianças com TDAH, TOD, autismo é muito grande. Inclusive, o meu treinamento tem esse conteúdo. Então, surgiu dessa forma. Maria, tu pode ensinar? E aí, eu fui vendo. Com 5 anos, eu já estava lançando aí treinamento. No caso, eu fazia individual na residência. As mães me procuravam, eu fazia. E há uns 8 anos atrás, a gente começou fazendo para todo mundo, para quem quisesse mesmo. Até mesmo porque eu entrei numa fase que eu precisava recrutar a babá para poder atender minhas mães. Isso. O meu recrutamento, ele funcionava baseado nas minhas grávidas. Não era assim que nem você, né? Estendido para todo mundo, que é a melhor parte que existe. Mas eu não conseguia porque essa parte administrativa eu já não comando, né? Eu demanda mais tempo. É uma responsabilidade muito diferente. É verdade. Então, eu comecei a trabalhar em torno disso. Então, eu ia ter 4 mães mês que vem para atender grávida, era 4 mães que a mãe ia querer que eu desse uma babá. Então, eu recrutava a babá, eu treinava a babá, tanto que as babás todas têm a apostila, têm o certificado com conteúdo, né, exposto do que a mãe pode cobrar. E é assim, bem completo. Hoje em dia já é assim uma apostila grandona, né? É verdade. Já é um material bem completo. E é muito importante, né, estar preparando essas profissionais para o mercado de trabalho, estar orientando, né, explicando tudo. Porque, às vezes, a profissional,
não é que ela sabe de tudo, acha que sabe de tudo, mas tem detalhes, né, que a gente sabe que está faltando. E é por isso a importância do curso, né? E hoje em dia, com tanto conhecimento, com tanta tecnologia, tem muita coisa que é mais fácil, Paula. Não é com tão certeza. complicado como era antes, É né? verdade. Então, por exemplo, o grande foco das mães. Ai, Ari, eu vou ter 3 meses de um bebê com cólica, de um bebê... Então, hoje em dia, tem outras saídas para esse momento. É um período de disquesia que dura só 90 dias, isso vai passar. Então, a babá, sabendo lidar, tem métodos que pode ajudar. A mãe, entendendo que essa disquesia, esse período, a mãe consegue lidar também de uma forma melhor. Então, tem muita coisa que dentro do treinamento, a babá aprende a lidar. A babá aprende a acalmar a mãe nas situações que ela não sabe lidar. É verdade. Entendeu? E o treinamento de pais também. Ajuda eles a entenderem para quando for no pós-operatório que o bebê estiver aqui, eles também vão aprender a lidar, que eu levo muita coisa das babás para eles. Sim. Que ajuda muito no pós-operatório. E já ocorreu de mães te procurarem e falar assim, Ari, eu vou ganhar bebê, mas eu não quero uma técnica, eu quero uma babá convencional, né? Que é aquela babá que não é técnica, né? Que a gente chama de babá convencional. De tu tá explicando tudo, né? Assim, as técnicas, tudo detalhadamente, e ela tá me acompanhando. Já aconteceu também. Sim. Porque, assim, quando elas querem uma técnica, já entra aí a questão do aquisitivo, né? Sim. Que o valor realmente é um pouco mais diferente, apesar de que hoje a babá está mais valorizada. Ainda mais uma babá treinada, uma babá que tem experiência, tem referência, tem curso de primeiros socorros. Aí a questão, ela pesa um pouquinho mais. E é muito bom quando a mãe consegue contratar. Né? Porque vai ter uma babá que não é técnica de enfermagem, não vai ser aquele saláriozão, né? Quer dizer, é um saláriozão muito grande. Falei, mas aí você tem uma babá treinada que não tem um conhecimento técnico de enfermagem, mas tem um conhecimento a nível de treinamento que vai englobar tudo isso aqui. E aí eu mostro o conteúdo. Ari, é exatamente isso que eu quero. Isso. E aí a gente já entra nessa indicação, né, Paula? Para você atender essas mães, porque a demanda é grande, a procura também. Sim. Então é muito bom quando você consegue indicar uma babá que tem uma empatia, que a mãe gosta desde a entrevista, né? Que a gente orienta também a babá nisso, para que passe essa segurança, para que a mãe consiga gostar, porque é um casamento que precisa dar certo. É verdade. Eu sempre digo, é um casamento que precisa dar certo. É verdade. Porque depois o esposo vai trabalhar, a avó que veio de viagem vai embora e vai ficar só a mãe e a babá, né? Realmente. Então, quando esse casamento dá certo, quando a gente consegue essa indicação perfeita, né? Que a gente sabe que não tem pai perfeito, nem mãe, nem babá perfeita, mas a gente busca essa qualidade em atender a mãe, cuidar do bebê com amor, ter toda essa responsabilidade que o preparo do treinamento também dá. Com certeza, é verdade. E a gente sabe que é difícil, muito. É desafiador, é o que eu sempre falo para as mães. É uma área desafiadora, mas a gente está aqui justamente para isso, né? Para estar levando essa leveza, né? E amor aos lares que procuram, né? E já aconteceu, eu já até havia comentado no podcast anterior, de você treinar uma babá e você avaliou aquela babá, mas você vai ter que ser sincera com ela e dizer que ela não tem jeito para ser babá. Pouquíssimas, mas já. E assim, eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito transparente. Quem trabalhou comigo como babá, quem trabalhou comigo como mãe, sabe que eu falo, né? Isso. Então, eu chamo assim, eu digo, olha, tem pontos que você não está se encaixando. Então, você, até mesmo porque quando eu fazia, né, o recrutamento, essa babá passava por uma avaliação. Eu não recrutava para encher a sala. Eu recrutava para entender que ela tem um perfil, que ela já tem uma experiência, que ela gosta de criança. Então, são fatores que você tem que ver para agrupar essa babá para você poder indicar. Mas tem babá que, por telefone, diz tudo isso, mas na prática, você, quando olha, diz não. Não tem condição. Não tem condição. Olha, tem que procurar uma outra área, essa área não é para você, né? Então... A gente tem que ser sincero, né? Foi contado no dedo. Esses anos todos que eu trabalho, eu tenho só 3 babás com essa experiência. Que é raro. Que é muito raro. É muito mas raro. Acontece. É como você está falando, é um casamento que tem que dar certo. Tem que dar certo. Que tem que dar certo, entendeu? Até porque quando a gente prepara no intuito de que vai dar certo. Sim. É muito difícil, realmente. E, Ari, deixa eu te falar uma coisa.
A dica que tu estavas dando, que me chamou muita atenção, a questão de dar o banho noturno na criança, para fazer aquela rotina. Isso se faz muito necessário, porque tem mãezinha que fala assim: ah, eu só dou banho até 4 horas da tarde, depois eu não vou mais dar banho, porque faz mal, né? A criança vai ficar gripada. Então, isso não existe. As mães que não aceitam, a gente deixa. Porque a gente... Aí tem aquela avó que vai dizer que o menino vai ficar gripado. Enfim, a gente sabe que a ciência e muita coisa mudou, né? E a gente quer facilitar a rotina. E de 100 mães que eu trabalho, 90 aceitam e dão certo. 10 não aceitam, a gente respeita, né? Respeita. Porque eu explico a questão do processo e o benefício que a mãe vai ter, né? Mas tem mãe que não quer dar banho 7 da noite. Tem mãe que quer dar banho 4 da tarde. Aí, quando dá 7, 8 da noite, o bebê tá suado, pra dormir é uma luta, porque o calor incomoda. Então, assim, é toda uma estratégia para esse banho ser 6, 7 da noite. Sim. Não é à toa que essa rotina a gente estabelece para que seja favorável a mãe e bebê. O nosso clima é muito quente, então um banho 4 da tarde vai dar 7 da noite, o bebê vai estar suado. E 7 horas tomar banho, chega, relaxa na banheira. Tem chega bebê que dorme na banheira, que é uma beleza. Fotos, porque é gostoso, o bebê então quando ele consegue se adaptar a essa rotina, você termina o banho, o bebê tá relaxado, ele vai mamar, vai dormir, mãe vai dormir, vai ficar tudo bem, e a rotina é estabelecida. Então, assim, as coisas que a gente ensina e pede para a mãe fazer quando elas contratam a gente, vai delas aceitarem ou não. Porque a gente está ali para prestar 12 horas de suporte, independente do que acontecer. Mas a mãe, quando ela aceita, esse suporte é para favorecer ela. Com Porque certeza. nós somos profissionais, nós vamos passar por ali, nós vamos embora, e o que a gente quer é deixar tudo organizado para a mãe. Aí, quando a mãe não aceita, parece assim que a gente não conseguiu ajeitar aquela rotina, favorecer aquela mãe, porque a gente vai sair do jeito que entrou. Quando a mãe aceita a rotina, o banhozinho noturno, a questão da mamada após o banho, não acorda mais o bebê, deixa ele dormir aí o tempo que for, tá ganhando peso, não precisa mais, deixa dormir. Quando a mãe aceita, é um resultado muito bom. Mas a gente anda em parceria com a mãe. Não, Areia, eu não quero. Beleza. 7 horas a gente troca a roupinha do dia, bota um pijaminha para tentar fazer um ritual, diminui a luzinha, né? Deixa tudo escurinho o máximo que eu puder. Nina, o bebê tá de barriguinha cheia, ele vai acabar dormindo. Só que daqui a pouco ele já acorda, porque aí já não tem aquela rotina, porque o banho pesa. É verdade. A pessoa relaxa. Tem horários específicos, assim, para a gente faz 6h30 da manhã, que é pertinho de 7 horas. O sol tá ali, a gente faz o banhozinho de sol, né? Quando é necessário, porque tem dias que tá chuvoso que não dá. Para 7 horas o bebê tá mamando e a gente vai embora, já tomado banho, tudo arrumadinho. E 6h30, 6h40 a gente chega, já arruma tudinho, para 7 horas o bebê tá mamando e se preparando para dormir. Olha, muito bacana. Deixa eu te perguntar, tu está se especializando em alguma outra área? Não, Paula, eu continuo nessa área, ou daqui em diante eu vou focar mais só em algumas áreas? Ou continua sempre tudo a mesma coisa? Eu parei de focar um pouco na babá, como eu te falei, né? Para você que trabalha com isso, a demanda é muito grande. Tem dia que a gente não tem tempo nem para tomar um café, porque é verdade. Você entende disso. Então, sim. Esse ano eu estou focando em voltar para os partos, né? O auxílio da doula, ali no pós-operatório. Vou até dizer para as minhas mães, quem quiser, eu já voltei. Olha! Né? Eu já voltei para dar aquele suporte. A obstetra está ali, a Areia está do lado também, que a gente trabalha em conjunto, né? Fazendo aquele preparo, as massagens, o momento para que esse parto normal seja o mais natural. Aquele momento difícil, mas gostoso. Que a mãe luta para passar e a gente está ali do lado, dando suporte. Então, eu quero focar nisso esse ano. Né? E continuar nos plantões, porque é uma paixão, eu ainda não consigo abandonar, né? Que ano que vem eu vou começar a dar aula, então aí realmente... Olha que bacana, porque eu também sou pedagoga, né? Então, eu trabalho também como pedagoga, então eu quero dar aula ano que vem, mas já partindo para essa área da enfermagem, que sempre foi a minha paixão. Sim. Então, esse ano eu estou me envolvendo novamente com os partos, né? Nesse preparo para o parto normal.
O suporte dos plantões, que eu continuo, as mães aí que estão me procurando, que eu consigo atender, eu estou na lona, que nem diz, né? Para atender. E, por enquanto, isso daí. As babás a gente vai trabalhando no treinamento, se surgir, né? Que é importante. Algumas mães... mês passado eu atendi 12 mães, né? Foi uma procura até boa. Então, a gente vai para casa, a gente leva o conteúdo, leva o computador, faz... Quem quiser ver lá no Instagram, tem lá um monte de fotinhas de babá que a gente tá treinando aí o tempo todo, porque é uma preocupação da mãe e do pai, né? Que vai trabalhar. Deixar uma babá que entenda de primeiros socorros para lidar com as situações que acontecem com criança. Criança é agitada, quando começa a engatinhar, os perigos começam. É tomada para choquezinho, então... E tantas outras situações que a gente sabe que é necessário a babá entender hoje em dia. Hoje em dia os pais estão muito fora de casa. Embora esteja lotado de câmeras, mas se acontecer alguma coisa, a babá não souber o que fazer, né? É verdade. Então, o treinamento de babá é justamente para isso. E é muito bom trabalhar com isso, porque tu forma pessoas, sim, né, com certeza, que vão te dar um resultado. E a mãe diz, Are, graças a Deus, tu vê que, olha, aconteceu essa situação. Menina, ela conseguiu fazer, mano, eu te agradeço muito. Então, é bom. Tu tem esse retorno. Muito bacana. É muito bom. E a gente está com essa parceria, né, Aretuza? Eu até te agradeço imensamente pela confiança, porque, como eu sempre falo para as mãezinhas, é desafiador, né? Mas a gente está aqui justamente todos os dias, né, batalhando para justamente levar, né, a esse bom atendimento, levar essa profissional preparada, né, aos lares que nos procuram. A gente sabe que às vezes nem tanto o problema não é a babá, é a mãe, né? A gente tem que tocar nesse assunto porque se faz necessário. Por isso que tem que ter essa união e essa parceria da mãezinha com a babá, né? Sempre ali conversando, orientação, né? Esse suporte também que a gente dá, né, para as mãezinhas que nos procuram. E esse treinamento que se faz necessário, é obrigatório. Sabe? Deveria ser obrigatório, né? Em todos os lares, né? Que tem esse suporte em casa, né? Então, eu te agradeço imensamente por essa parceria, essa confiança, né? Eu, assim, me sinto, assim, lisonjeada, tá? Com essa parceria. E mais uma novidade também, né, Aretuza, que a gente já tá saindo do forninho, a gente está tentando ver a data para estar fazendo, né, o recrutamento e o treinamento em massa. Então, você que está interessado, né, em entrar na profissão babá e deseja se qualificar, né, se preparar melhor para o lar que você vai, até porque na empresa e também com a Aretuza, você tem que ter o curso, né? As meninas, todas as meninas que tu indica tem que ter o curso, né? Esse ponto da babá é importante a gente tocar, Paula, porque a mãe acha que a gente vai mandar uma caixa de presente perfeita. A babá, ela tem bagagens que a gente consegue trabalhar, mas tem a questão do caráter, tem coisas que são dela, que às vezes não vai dar certo e a culpa não é minha nem a sua. Eu sou muito sincera com as mães em relação a isso. Quando elas me questionam, Are, mas não deu certo. Eu falo, mãe, a minha parte eu fiz, de indicar, de preparar, mas a babá tem outras bagagens que eu não consigo trabalhar. É verdade. Como o emocional dela, a questão pessoal dela é diferente. Então, a gente precisa separar isso daí. É algo que você tem ou você Exatamente. não tem, né? Então, assim, não tem como a gente adivinhar. É humanamente impossível tu controlar isso. Não tem como, né? Também as mãezinhas que me falam, Paula, não deu certo, por isso, por aquilo. Mas é algo que a gente não consegue prever. Sim. A gente não consegue adivinhar o caráter das pessoas, né? Então, assim, a gente prepara, a gente orienta, a gente treina, né? Dá todo o direcionamento, mas tem coisas que não depende só da gente, né? Profissional, Paula, Aretuza, né? Enfim. Então, assim, é coisas que, né, já vem com essa bagagem, como tu tá falando, né? Eu sempre digo para as mães, você tá começando, tá convivendo com a babá, faça surpresas. Chegue fora do horário, fique observando ela, porque é uma relação de convivência que vai ser construída que independe da Paula e da Aretuza. É verdade. Então, isso aí, com o tempo, vai ser construído e você vai passar a confiar. Mas, assim, observe muito no início. Com certeza. Impõe as suas regras para que sejam cumpridas, porque é uma relação que vai ser construída. É verdade. E quem só precisa ser beneficiado com isso não é só a mãe que vai trabalhar, não é só o pai, é a criança que precisa ter esse suporte emocional, né, dela gostar.
da babá chegar e ele dar o bracinho, porque ela é carinhosa, ela é atenciosa, ela senta, ela brinca. Então, é muita coisa envolvida quando se fala de babá e indicação de babá. É verdade. Até porque a nossa parceria não é só indicar, a gente prepara essa profissional o mercado de trabalho. Indicação seria se, eu tenho uma tia que vai indicar fulana, mas eu não sei como é que é o trabalho dela, nunca vi, mas aí eu vou receber ela em casa, às vezes que não dá certo, né? Às vezes dá certo. Mas, enfim, é uma indicação, né? E no nosso caso, a gente treina, né? A gente qualifica essa profissional, né? Para aquela casa, para aquela mãezinha que vai estar recebendo, para cuidar e zelar do seu bem mais precioso, né? Então, assim, tem que ser uma parceria mútua, né? É uma via de mão dupla. Então, assim, você tem que ser, né? Bons profissionais para que você dê certo naquela casa, né? Mas é aquilo que eu estou falando. Às vezes não é só a babá, às vezes é a mãezinha, né? Às vezes é a família. Então tem que ter uma parceria, senão não vai dar certo. Vai passar 30 babás naquela casa e nenhuma vai ficar. Por que será que não está ficando nenhuma babá? Então é algo que tem que, né, ser revisto, né? E às vezes a mãe indaga a gente por isso, que também não é culpa da gente, que da nossa parte a gente já fez, né? E tem o plano B, né? A gente troca, substitui, tem, né? A substituição e tudo, mas é um casamento, como você falou, né? É um casamento. Então, que a gente tem que pensar, vai para a vida toda. Né? Então, às vezes, não dá certo, não é pela gente. Eu quero deixar isso bem claro, porque tem mães que às vezes indagam a gente, né? Porque não deu certo, porque isso, porque aquilo, por caráter, que não dá pra gente também estar, né? Controlando, a gente não tem como controlar o caráter de ninguém, né? Então, é algo que eu deixo bem claro também para os clientes que nos procuram. Então, Are, a gente ainda não está, né, com a data ainda desse recrutamento, desse treinamento em massa, mas a gente já está começando a planejar com muito carinho, muita dedicação, horário, local, tudo bonitinho para vocês. Então, já vão acompanhando as redes sociais, tanto da Aretusa quanto da agência, para vocês estarem, né, por dentro de quando vai ser essa data, né, Aretusa? Que vai ser muito bacana, vai ser esclarecedor e vocês vão gostar bastante, vai ter muito conteúdo bacana e vai ser tudo na prática, que é o mais legal, né? Sim. Porque uma coisa é você aprender no papel, uma coisa é você aprender na prática, né? A gente tem essas questões da teoria que é necessário, né? Principalmente os transtornos e tudo, mas tem a parte prática, principalmente a parte de primeiros socorros, parte de queda, de desmaio. Hoje nós temos crianças que são hipertensas, diabéticas, que temos que ter certos cuidados. E os primeiros socorros mesmo, de uma queda, verdade. De estar com uma dorzinha de cabeça, a gente saber lidar. A questão do engasgo, que é assim, carro-chefe, que toda babá, acho que toda criança, toda casa que tem uma criança, era para todo mundo entender disso, porque nós temos aí em redes sociais dezenas de casos onde perdemos crianças porque não se soube fazer a manobra. Então, assim, eu prezo muito por isso na questão do treinamento de babá. E uma babá que faz, ela fica muito preparada, porque a gente tem muita coisa para oferecer. E ela se sente segura, né? Porque já tem essa orientação, já vai para casa da mãezinha segura. Já tô aqui, tô segura, porque se caso vier acontecer, Deus me livre e guarde, mas a gente não tá, né, sujeita a controlar o que vai acontecer. Mas se caso acontecer, ela já tá preparada, já tá orientada, ela vai saber como, né, fazer os primeiros socorros, né? Isso é muito importante. Desculpa. É que eu lembrei de uma frase que eu sempre digo para as babás. Hoje eu sou uma babá treinada, então hoje eu sou uma babá melhor. Então você, babá, que está aí, né, desempregada, que tem esse sonho, né, porque querendo ou não é uma profissão muito bem procurada, necessária em todas as residências, se comprometa, se organize para estar junto com a gente. Nesse treinamento aí que a gente está organizando. Verdade. E vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. A gente está preparando ainda, né? A gente está só nos ajustes, mas isso vai acontecer, vai ser muito dinâmico, vai ser muito bacana e esperamos todas vocês, né, que têm desejo, né, de entrar para essa profissão tão bonita, tão maravilhosa e cheia de amor, porque não adianta você querer ser só babá, mas você não tem jeito, não tem dom para ser babá, que eu sempre digo, babá é um dom, não tem para onde correr, né? Você tem que gostar da profissão. Se eu vou ser babá porque não consegui encontrar nada, né, na minha área, então eu vou fazer um curso e vou lá trabalhar de babá. Não é assim que funciona, né, Ari? Não. Então é algo que a gente tem que passar para as babás, né, que desejam entrar, né, para a profissão, que essa orientação ela se faz muito necessário, né? Até mesmo porque a babá não pode vir trabalhar por trabalhar, porque o salário
É básico, É né? básico. Então, assim, as recompensas e algumas coisas que podem vir, depende de cada família que contrata. Então, venha por amor, porque é uma profissão que exige. Lidar com criança é paciência, 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 até porque precisa, faz parte do nosso dia a dia, né? Você vai servir ali aquela criança todo o tempo que você está ali. Então, com amor, a gente faz diferente, né? É verdade. E com conhecimento. É melhor ainda, né? Então, gente, Areia, foi muito bom esse bate-papo aqui com você, esclarecedor. Gratidão, tá bom? Por você ter aceitado esse convite. A gente sabe que a tua vida é muito corrida. Gente, muito obrigada. Mais um podcast que se encerra, né? Semana que vem tem mais. Gratidão por todos que estão nos assistindo. Compartilha, curta também e acompanhe também a Aretusa. Até mais.